Boa noite, professor Anderson. Boa noite, Edilson. Tudo bem, rapaz? Muito bem, muito bem. Obrigado por você perguntar. Estou muito satisfeito de receber aqui, viu? Receber Rapaz, você prazer aqui no meu. canal. Na verdade, o que acontece? Pessoal, para você que está acompanhando, doutor Anderson, ele soltou um livro agora de perícia, manual de perícia financeira, não é isso, doutor? Exato. Manual de perícia financeira que está Tá até aqui, aí, ó. todo mundo está Tá até aqui, ó. comentando. Olha aí, ó, olha aí o livro dele. O pessoal está comentando. Inclusive, hoje, doutor, recebi uma recomendação falando que no seu livro tem aquele método, a tabela Price não periódica, que você faz a exposição sobre ela no seu livro. E aí é porque na Isso. live de ontem eu fiz uma live com o pessoal no canal do Bicapa, e aí eu falei o seguinte, olha, a gente estava tratando de inadimplência, né? E o pessoal falou, e aí, eu vou calcular essa tabela Price, está periódica ou não periódica? Eu falei, olha, se você for assistente técnico, não tem motivo de você usar a não periódica, porque você vai estar tentando mostrar que o banco não cumpriu com o acordo. E se você for Perfeito. perito, você não pode usar porque tem poucos livros. Aí eu só sabia do livro do doutor Alceu. Aí, na hora, um aluno foi lá e me deu uma porrada e falou assim, não, Nina, não, é porque você não leu o livro do doutor Anderson, que já tem esse material lá no livro do doutor Anderson. Viu? Os alunos estão atenadíssimos, né? O bom de trabalhar ao vivo é isso, é porque a gente tem o pessoal ali, né, já cobrando a gente naquele momento. Eu quero É pedir para você verdade, que né? está assistindo a nossa live aqui, quero pedir um favor para você. Quero pedir para você clicar no coraçãozinho aí, porque quando você clica no coraçãozinho, o que o Instagram olha? O Instagram olha e fala o seguinte, nossa, essa live é boa, então eu vou mostrar para mais pessoas. E aí, consequentemente, mais pessoas virão aprender com o professor Anderson sobre os fundamentos do valuation. Doutor, eu queria que o senhor fizesse uma apresentação rapidinho, o pessoal está chegando aqui. Você que está aqui assistindo, eu quero. Deixa as perguntas mais para o final para a gente conseguir ter um tempo aí de responder. Queria que o senhor fizesse uma breve apresentação, mas não fala o currículo todo, não, senão a gente perde as 1 hora da live. Não, fica tranquilo. Edilson, mas primeiramente queria agradecer o convite aí, fiquei muito honrado, conheço o seu trabalho, te admiro bastante, né? Vejo que nós temos bastante pessoas em comum, né? Seguidores, alunos em comum, isso é muito legal. Quando eu divulguei ontem, a pessoa, caramba, os dois juntos, poxa, isso eu fiquei muito feliz mesmo em saber que, né, você teve a humildade de me chamar para bater esse papo, achei assim o máximo. Cara, desejo todo sucesso do mundo para você e para todos os participantes do curso, né, dos cursos que você faz. Bom, rapidamente, né, eu sou perito contábil do Ministério Público do Rio de Janeiro, tá? Sou contador de formação, especialista em FRS, né, que são as normas internacionais de contabilidade, docente e consultor, né? Então, eu trabalho na docência, consultoria e a minha área de atuação, que é a perícia contábil no Ministério Público, né? Só que lá o viés é um pouco diferente do que a gente faz nos trabalhos bancários, né? Lá eu trabalho com lavagem de dinheiro, né? A gente, É, 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 na verdade, então você vive do crime, doutor. É isso? então, a gente trabalha lá com os crimes relacionados à lavagem de dinheiro. É porque, como eu também sou advogada, entre os advogados, os criminalistas, a gente fala o seguinte, é quem vive licitamente do crime, entendeu? É isso aí, É isso. exatamente. Então, você tá lá para achar. E assim, né, na verdade é uma demanda gigantesca, né? Uma demanda gigantesca. Sim, Principalmente a gente teve sim. isso. E você tá no Rio de Janeiro, desculpa a indiscrição, mas você tá no Rio de Janeiro, né? Então, o trabalho você tem aos montes aí. É verdade, Muito no Rio de bom. Janeiro não falta trabalho sobre isso, é verdade. Aí, assim, desculpa, né? Mas é porque a gente tem aí todos os ex. Mas todos os ex-governadores estão com algum probleminha aí, né? Então, Estão, estão. é fácil Eu, te, resolver esse negócio. eu Mas a tenho gente. até, eu tenho até receio de saber se alguém vai querer se candidatar, porque sabe que já tem um destino certo daqui a alguns anos, né? Vai passar na sua mão aí. Muito bom. Doutor, mas a gente está aqui para falar sobre valuation. Eu queria que o senhor, que assim, eu convidei o pessoal para participar e falei de algumas situações. A gente está aqui num período de pandemia, no Covid. Eu acredito que agora, na hora que voltar, que as coisas voltarem ao novo normal, o trabalho do avaliador vai ser assim tão demandado, porque a gente tem 1 milhão de situações aí. Olha, eu tenho pessoa que faleceu durante a pandemia. Se os empresários no Brasil tivessem planejamento, principalmente planejamento sucessório, era tranquilo. Exatamente, Agora não verdade. tem.
eles simplesmente tocam a vida. Então, faleceu, vai ter que fazer a avaliação para fazer a divisão. Coração de A gente haveres. a gente tem que as pessoas ficaram dentro de casa, finalmente descobriram que tinha esposa e filhos, e aí o número de divórcio também, buf, ó, tá lá em cima. Aí os advogados podem confirmar essa história aí. O número de divórcio está aumentando. Vai ter que fazer avaliação também. Mesmo que essa avaliação não seja feita lá na vara da família, que às vezes, doutor, aparece alguns peritos e falam, eu vou trabalhar na vara da família para eu fazer a avaliação de empresa. Não, isso não vai acontecer na vara da família. Isso vai acontecer na vara civil, tá? O juiz de família vai colocar os dois em litisconsorte lá e pronto. E aí vai resolver isso em vara civil. Aí, então, a gente tem o divórcio, a gente tem o empresário que começou, e aí ele estava aqui, a empresa já não estava muito legal. E aí agora a empresa entrou no buraco. Um vai querer sair, e aí ele vai ter que contratar dois avaliadores, né? Um de um lado, o outro do outro, para tentar achar um ponto de negociação. Conta para mim, qual que é a sua expectativa aí para os próximos 2, 3 anos na área de avaliação? Bom, você fez uma contextualização muito precisa, né? Eu tenho, desde o ano passado, tentado inserir esse assunto, né, nos meus cursos, nas lives, né, nos bate-papos, porque a avaliação de empresas ela vem crescendo num ritmo muito grande, até mesmo antes da pandemia. Porque se a gente for parar para pensar, quando o país está em crescimento, né, existe oportunidade de negócios, né, empresas querendo se juntar a outras, outras querendo comprar terceiros e por aí vai. Né? E a gente tinha uma breve ideia de que valuation era só para grande empresa. Né? Valuation é só para grande empresa, empresa de capital aberto. Né? De fato, né, os primeiros valuation, né, foram realizados de fato pelas grandes companhias, pelas empresas de capital aberto. Pelo CRC, né, que eu leciono, pelo Conselho Regional de Contabilidade, eu rodo o Rio de Janeiro todo, agora não, quando a pandemia. Né? Eu percebi, de 2 anos para cá, a quantidade de negócios que são feitos entre pequenas e médias empresas ou até mesmo grandes empresas querendo adquirir pequenas empresas ou médias empresas. Isso é mais comum do que eu mesmo até imaginava. Então, eu comecei a difundir esse assunto porque eu entendi que existia um nicho muito grande de mercado para diversos profissionais, principalmente aqueles profissionais que são, né, formados em administração, economia, os contadores, né, e até outros profissionais que são aptos a fazerem um valuation. Né. Então, desde o ano passado, eu tenho fomentado sobre esse assunto. E com a pandemia, como você bem colocou, isso tende a se tornar exponencial. Né? Ou seja, como você me colocou, empresas que estão em processo de recuperação judicial, outras falindo, outras que vão tentar vender, outras que os sócios faleceram, né? Eu vou precisar fazer uma apuração de haveres, porque, na verdade, quando eu falo de avaliação de empresas, eu tenho diversos objetivos. Né? Ou seja, eu tenho diversos objetivos. Eu tenho também a avaliação de empresa para entender a investir num negócio. Às vezes a informação chega, né, de forma mais atualizada para mim. Eu quero investir no mercado de ações. Eu não quero comprar empresa nenhuma, eu quero investir no mercado de ações, mas eu preciso saber se aquele valor de mercado, aquela empresa está condizente. Né? Então, ou seja, existe um nicho de mercado muito grande e a gente está tentando fomentar isso. Né? Ou seja, não só para os profissionais liberais, autônomos, né, mas os peritos, né, aqueles peritos que estão atuando na área. Existem muitas perícias de avaliação de empresas em relação à apuração de haveres, em relação de avaliação de mercado de uma maneira geral. Então, ou seja, existe um mercado ali crescente, né, no meu entendimento. Né? Enfim, os negócios vão continuar sendo feitos, as empresas vão continuar sendo vendidas, adquiridas, fundidas, vamos dizer assim, né? Ou seja, então eu vejo um grande nicho de mercado para profissionais que queiram se aventurar nessa área, que ela é deliciosa, né? Ela é complexa, mas ela é deliciosa. Eu queria, tem 2 pontos aqui que o senhor colocou, que eu vou puxar daqui a pouco. Eu queria que o senhor falasse sobre o primeiro. É o seguinte, porque tem muitas pessoas que, assim, formou lá no curso de administração, contábeis, economia, que é o meu público, é o pessoal que eu estou tratando todo dia. E aí o cara fala, eu quero ir para a perícia.
Aí a pessoa vai para a perícia e ela fica ali presa naquele ponto de, eu tenho que ser nomeado, eu tenho que aguardar a nomeação, eu tenho que isso, tem aquilo. E agora o senhor acabou de trazer um ponto assim, ó, olha, o perito, ele também pode atuar como o avaliador extrajudicial, ele não precisa ficar preso na nomeação. Exatamente. Dá uma explorada nesse assunto, doutor, porque, assim, tem muita gente, eu fico assim, o cara tá lá sofrendo, sabe? Você vê que a pessoa tá angustiada porque ela entregou o currículo, Porque não foi nomeado ainda, né? não foi nomeado. Eu falei, gente, mas tem tanta oportunidade além do judiciário, com os mesmos conhecimentos. Dá uma explanada pra gente sobre essa parte na avaliação. Então, o que acontece? Você bem colocou mais uma vez que muitos peritos, né, eles ficam nessa angústia, né, de não ter essa primeira nomeação, né? Essa é uma pergunta que vale 1 milhão, né? Vira e mexe me pergunta, professor, mas quanto tempo depois de cadastrado no tribunal eu vou receber a primeira nomeação? Eu falei, cara, isso vale 1 milhão. Eu não posso te afirmar. Tem gente que recebe a nomeação com 1 semana, né? E tem gente que fica até assustada. Não, eu estou com 2 processos, tem 1 mês. Tem gente que demora um pouco mais, mas isso aí depende do tribunal, depende da demanda, depende da tua especialidade, depende de algumas variáveis, né? Mas a questão do perito extrajudicial é o filé mignon, na verdade, ele está ali, né? Porque, na verdade, eu posso trabalhar como um expert, né, daquele segmento em processos que nada tem a ver com demanda judicial. Ou seja, eu vou ser um profissional da área, não necessariamente preciso ser nomeado, até porque a nomeação envolve uma série de fatores, restrições de honorários, né, que a gente sabe que existem, né? Então, assim, o grande filé mignon não está na perícia judicial, eu entendo, né, para avaliação de empresa, está na extrajudicial. Eu penso igualzinho, mas é que eu fico assim, às vezes a pessoa tá ali morta, eu quero ser nomeado. Eu falei, meu querido, tem muita coisa melhor lá fora. E você está querendo ficar preso. A gente tem um problema da justiça gratuita, né? Tem Sim. Você vai receber depois, e aqui não. Por exemplo, pega uma avaliação dessa. E aí, olha só, vamos para o momento confessionário. Quando eu fui decidir o curso de economia, como que foi a história, né? Eu trabalhava como financeiro numa determinada empresa, minha irmã fazia o curso de administração, e ela tinha feito curso técnico em contabilidade. Então, meu mundo era isso aqui, não tinha como eu fugir disso aqui, não. E aí, o que aconteceu? Eu tinha lá a decidir se eu faria ciências contábeis, economia ou administração. E, na época, eu trabalhava nessa empresa, eram 3 irmãos que eram dono dessa empresa. E, na verdade, o pai tinha construído a empresa e tinha passado para os filhos não estavam no ponto de tocar. Eles tinham que avaliar para dividir. E o que aconteceu? Na hora que eu vi o valor que o cara cobrou para avaliação, eu tô falando assim, acho que o ano 2005, 2004, o cara cobrou 30 pau para fazer a avaliação da empresa. Falei, meu Deus, se eu pegar uma avaliação por ano, eu tô feito. É claro que a realidade era outra, né? Hoje eu vejo as coisas por outra, mas só para você ver que tem um filé aí, que o professor Anderson Existe. Tem um filé aí e muita gente. Claro que agora com o número assim, e esse avaliador à época, né, ele pegou mais filé mignon ainda, porque possivelmente existiam menos profissionais aptos para realizar. Né? Assim, porque o valuation, quando a gente fala valuation, tem um americano, né, a gente fica meio, caramba, mas é avaliar a empresa. Né? Então, assim, e algumas expressões matemáticas, elas às vezes assustam. Né? E, na verdade, são expressões matemáticas que a gente usa no dia a dia, é só a gente interpretar e entender como é que funciona. Né? Picar em pedacinhos, né? Fica fácil. Exatamente. Né? Eu estou até vendo uma pergunta aqui, um economista pode fazer perícia? Com certeza, Kátia, com certeza. Inclusive, os economistas acabam, por que pareça, né, os economistas, muitas das vezes, eles às vezes são mais bem vistos, né, do que os próprios administradores e contadores. Né, porque muitas das vezes eles tinham, né, uma visão macro muito maior. Né? E eu, como contador, eu digo que até alguns anos atrás, nós, como contadores, também a gente pensava muito na caixinha. Hoje em dia, a gente precisa pensar fora da caixinha. E os economistas, eles tinham essa vantagem. Eu digo vantagem, né, em relação às outras áreas de atuação. Ou seja, o economista ele pode fazer perícia financeira, assim como o administrador, como contador.
né? Não há problema nenhum, até porque faz parte, né, do rol de atribuições, né, daquele profissional. Nesse ponto que o senhor está falando aí, doutor, aproveitando, eu estava assistindo hoje uma live do CRC sobre consultoria, que é uma área que o contador acabou deixando para outros profissionais, e agora os contadores estão trazendo para si de novo essa responsabilidade. Então, muito bom essa sua ponderação. Mas agora deixa eu puxar outro ponto aqui, que o senhor falou antes também, que é a avaliação de pequena empresa. Que esse é um problemão. Por quê? Porque como não há a obrigatoriedade da documentação, aí o que acontece? A pessoa acha que como não é obrigatório, eu não vou fazer de forma nenhuma. E aí, às vezes, você chega e não tem nada dentro da empresa. E aí, como que faz esse negócio? Então, eu passei por uma situação dessa recentemente, né? Acabou que eu não cheguei a realizar o trabalho porque eu pedi muita coisa e a empresa não tinha, mas eu dei uma opção. Eu falei, ó, eu consigo fazer um inventário disso tudo, mas o preço é outro. Né? Porque acontece, eu fui fazer uma avaliação de uma empresa, obviamente não vou citar o nome, né, claro, evidente, que ela tinha um potencial muito grande, porque ela fica localizada aqui no Rio de Janeiro numa parte estratégica, tá? No local estratégico, e tinha uma empresa de fora, acho que holandesa, querendo comprar. E como você bem colocou no início, quem compra vai fazer um valuation. Quem vende tem que fazer também. Aí fica a briga, né? Porque quem quer vender faz para cima, né? Quem quer comprar faz para baixo. Assim, de uma maneira bem chula aqui, né? E aí tem que chegar a um consenso. Então, o que acontece? A empresa holandesa, ela teve dificuldade de fazer a documentação, então ela fez? Ela fez o valor para baixo. Avaliou para baixo, porque ela tinha poucas métricas a serem realizadas. Né? E quando eu cheguei na empresa, eu vi a mesma coisa. Né? Então, assim, o primeiro ponto é o seguinte, essa empresa ela é optante pelo Simples Nacional, tá? Que é um regime simplificado de tributação. Então, muitas empresas acham que por eu ter esse regime, eu não sou obrigado a fazer contabilidade. Não preciso fazer contabilidade. Isso aí não faz sentido algum. Né? Então, ou seja, as informações eram muito cruas, né? Então eu falei, olha, eu preciso dessas outras informações, porque dá para fazer por múltiplo, tá? Assim, aí a gente vai brincar um pouquinho depois para algumas informações aqui. Mas o múltiplo é um índice relativo. E eu não posso, muitas das vezes, comparar um índice relativo de uma empresa pequena com uma empresa gigantesca, que vai me dar diferença. Né? Porque o custo de capital dessa empresa maior ela tende a ser menor. Ela tende a ser menos endividada que a empresa menor. Enfim, então o índice relativo ele é uma métrica, mas eu uso no último momento. Né? Então eu solicitei algumas documentações, né, para verificar a possibilidade de projeção de fluxo de caixa, que é o método mais utilizado, o fluxo de caixa, né? As despesas, os custos e as dívidas. As dívidas. Não tinha nada contabilizado de dívida. Eu falei, gente, como é que vocês estão pagando isso? Aí, enfim, foi uma confusão danada lá, aí rolou discussão entre família e tal. Eu falei, olha, eu consigo ver isso para vocês. Vocês têm documento? Eu falei, tenho. Então, mas aí o trabalho é outro. Né? São dois trabalhos. Vou ter que fazer, né? Exatamente. Aí eu dei o preço da avaliação com as informações e sem as avaliações, e sem as informações. Olha, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Acabou que eles não fizeram. Aí, pelo que eu soube, eles aceitaram a proposta da empresa holandesa, que fez para baixo, avaliou para baixo a empresa. Por quê? Porque eu não tinha informação, não tinha como debater, não tinha como dialogar. Olha, exatamente. Eu falo para o pessoal lá no comecinho do curso lá de perícia em empréstimo bancário, jamais vai para o campo de batalha sem informações. Esse cara sentou no mesa de negociação sem informação. Na verdade, o que ele perdeu, ele merecia perder. Merecia. Por quê? Porque não chegou de qualquer jeito, entendeu? Tocou de qualquer jeito. E pensando aqui, ó, em termos bem brutos, se essa empresa holandesa queria comprar essa empresa bagunçada do jeito que ela era aí, é porque era um negócio, era um ramo muito bom. Era um ramo muito bom. E o empresário ele não conseguiu avaliar esse negócio. Exatamente. E assim, ele
E pelo que eu soube, né, ele pagou até um ágiozinho, né, para todo mundo ficar feliz. Mas ele visualizou tanto o fluxo de caixa, tanto o benefício econômico futuro dessa empresa, né, e ele avaliou para baixo e saiu rindo, saiu sorrindo. Né? Então, ou seja, as informações precisam ser bem documentadas. Né? Eu não posso avaliar uma empresa de qualquer maneira. Né? Ou seja, eu preciso entender o segmento em que eu estou atuando. O que acontece? Às vezes, eu posso ter empresas do mesmo porte, mas uma é do ramo de energia e outra é do ramo do varejo. Cara, são naturezas completamente diferentes, perspectivas completamente diferentes. Ramo de tecnologia, por exemplo, existe uma obsolescência muito grande. Né? Por exemplo, as empresas de tecnologia, principalmente de informática, né? Vamos pensar assim, né? De TI, elas praticamente não vendem mais, softwares, elas vendem prestação de serviço. Se você for parar para pensar, você assina para que ele continue prestando serviço para você. Você não compra mais aquela licença, né? Não existe mais isso. Então, isso vai sendo descontinuado. Então, ou seja, entender o segmento da empresa, entender as perspectivas futuras, sem, obviamente, deixar por detrás o passado, obviamente. O passado é importante da empresa, mas a perspectiva é de caixa futuro. O caixa que já foi, já foi. Ele é importante, né? Como é que ele foi gerado, mas a perspectiva futura é mais importante. Olha só o tanto que é complicado. Isso que o senhor está falando. Por exemplo, uma empresa que gastou um caminhão de dinheiro para desenvolver um software. Ela gastou um caminhão de dinheiro para desenvolver o software. Esse dinheiro tá lá, o software está como um ativo dela, e esse negócio não vale mais nada. Por quê? Porque agora ela paga um valor irrisório para ter acesso a um outro software que é muito melhor do que era. Verdade. E aí, como que a gente faz para tirar essa sujeira? Que esse é um ativo que não acabou, entendeu? É um ativo que foi embora. E a gente sabe que como que faz para limpar esse negócio, doutor? E a gente pegar simplesmente o fluxo de caixa, principalmente baseado só no passado, projetar aí, não fica alguma coisa. Então, o que acontece? Normalmente, né, assim, aí a gente fala um pouco mais tecnicamente, né, a gente vai dividir aqui as métricas de avaliação em 3 grandes etapas. Né? A primeira foi o que eu comentei com vocês, que seriam os múltiplos. Né? Os múltiplos é eu tentar entender alguns indicadores, fazer relação de indicadores, né, faturamento versus lucro, faturamento versus dívida, lucro versus... Enfim, e tentar comparar com outras empresas e tentar fazer essa mensuração comparativa. Né? Essa aí eu faria por último, porque comparar empresas de grande porte com pequeno porte, né? De outros segmentos, acaba né, podendo dar um problema nisso. Deixa eu atrapalhar só um pouquinho. Pessoal, múltiplo, é porque o professor, ele tá falando bonito, mas é o seguinte, é comparar empresas. E às vezes eles não são comparáveis. Por exemplo, olha o seguinte, quantos meses está o seu filho ou é filha? É filho ou é filha, doutor? Filho. Filho, rapaz, quantos meses? Rapaz, nasceu agora, tem 45 dias. 45 dias. Então, comparar seria o seguinte, eu vou falar o seguinte, olha, os dois são professores da área de perícia, os dois têm filhos com menos de 1 ano. Aí você vai falar, mas o Edilson é a mesma coisa do Anderson? Não, o Anderson é muito maior do que o Edilson. Mas aí o que acontece? Se você vai pelo múltiplo, aí você está comparando uma empresa com outra. Então fica difícil. Ah, não, mas os dois são homens, os dois têm mais ou menos a mesma idade, os dois... Não, mas não... É diferente, entendeu? Por isso que o múltiplo que o doutor Anderson está falando... Assim, é uma métrica até válida, né? É até válida, mas... se usa no último, como um dos últimos recursos. Né? Por exemplo, essas startups, muitas das vezes, elas utilizam múltiplos, né? Porque elas não têm nenhum passado, né? Não tem nenhum passado, e às vezes não tem nenhuma empresa, na verdade, vamos dizer assim, não tem ativos e passivos suficientes para mensurar. Né? E não tem nem capacidade de projetar a princípio, porque eu vou projetar com base em quê? Né? Ou seja, é uma empresa nova que nunca produziu nada, então ela faz múltiplo com empresas do mesmo segmento, né? De startups. Uhum. Né? Então, assim, acaba sendo uma alternativa. Mas o que o pessoal chuta aí, ó, isso aí o pessoal chuta, às vezes, passa longe às vezes, né? O valor de mercado dessas empresas.
Eu participo da Comissão de Direito de Startup da OAB. O senhor tem que ver como que é. Como que é. É assim, é até medonho de você ver essas coisas, tá? Lá eu não falo sobre valuation, não. Não convém, não convém. É outro não convém, né? Mas aí voltando à tua pergunta, né? Por exemplo, esses ativos intangíveis, né, que foram adquiridos, né, que foram produzidos, que estão lá com custo altíssimo, né? Falando contabilmente, né? Aí estou falando contabilmente, tá? Para a gente entender depois a mecânica. Contabilmente, né, existe um pronunciamento técnico da contabilidade que é o CPC 01, tá? O pessoal do direito, né, não é o Código Processual Civil, não, tá? É o pronunciamento contábil, tá? Que ele fala o seguinte: eu não posso ter um ativo contabilizado por um valor superior ao seu potencial de gerar caixa, tá? Então, ou seja, se eu tenho aquele ativo intangível, né, que seja, né, que ele está com um custo muito alto, mesmo que ele seja amortizado, e ele não me gera caixa suficiente, né, eu preciso fazer uma perda, né? Eu reconheço uma perda, como se fosse uma despesa, né, de redução ao valor recuperável, né? Então, contabilmente, a gente procede desta forma. Então, quando a empresa vai avaliar no seu valor com base na contabilidade pura e simplesmente, eu tenho um problema seríssimo. Por quê? Porque eu tenho lá ativos versus passivos. Aí eu chego ao meu PL. O PL é o valor da empresa? Não, de jeito nenhum. Né? Por quê? Eu já vi gente fazendo de jeito, eu acho massa. Quem é o comprador, acho massa isso aí, né? Não tem como. Por quê? Porque lá no ativo, olha que interessante, eu tenho a conta caixa, que é o meu valor, né, presente, né, vamos dizer assim, né, de dinheiro. Eu tenho os estoques que foram adquiridos no passado, então talvez o custo de reposição, né, hoje não seja igual ao que eu comprei, e tem os duplicados a receber no futuro. Então, eu estou falando de 3 lapsos temporais diferentes que eles não podem ser base para avaliar o valor de mercado da empresa hoje, né? Então, eu não posso considerar o PL contábil de uma empresa como um valor de mercado. Aí existe uma outra métrica, né, que o pessoal fala, né, que assim, ela é um pouco melhor, né, que é analisar o seguinte, que aí ela vai um pouco mais em relação à apuração de haveres. Né, que na apuração de haveres, a gente precisa fazer um balanço de determinação. Né? Esse balanço de determinação, os ativos e passivos normalmente são avaliados pelo valor de realização. Ou seja, o quanto geraria de caixa pela liquidação daquele passivo ou pela venda daquele ativo. Então, seria uma outra forma de avaliar. Aí a apuração de haveres, ela te dá essa opção. Então, principalmente na questão de liquidação da empresa, ou seja, a liquidação da empresa hoje. Então, quanto eu liquidaria o passivo hoje, né? Quanto eu venderia aquele estoque hoje? Então, é uma opção, né, para apuração de haveres. Né? E o método mais tradicional, né, é o fluxo de caixa descontado. Né? Existem, obviamente, algumas restrições, mas eu entendo que ele é o mais completo, tá? Porque ele capta o maior número de variáveis que impactam, de fato, na geração de valor da empresa. Então, por exemplo, esse ativo intangível, né, a gente até brinca. Né? Por exemplo, você trabalha no escritório de advocacia? Também, né? Também. Então, vamos imaginar o seguinte lá. Vamos imaginar que vocês... Né, são quantos advogados lá trabalhando? 2 só. 2, né? Tá, vamos imaginar que fossem 5. Só para a gente, né, tentar visualizar aqui uma situação. Ou seja, o capital intelectual de vocês, né, por ser muito alto, né, obviamente gera mais benefício no futuro para o escritório do que se fossem advogados normais ou medianos. Né? Mas o que acontece? O capital intelectual ele não pode ser contabilizado. Ou seja, na contabilidade eu não posso colocar o capital intelectual. Mas para o valuation, né, para a avaliação de caixa descontado, o capital intelectual ele entra. Entra como? Entra por conta dos honorários que vocês cobram, né, por conta do serviço diferenciado que vocês fazem. Então, eles captam algumas variáveis que na contabilidade eu não posso registrar. Capital intelectual, ponto comercial, carteira de clientes. Tudo isso é levado em consideração no fluxo de caixa descontado. Por isso que ele acaba sendo, né, o mais completo, porque ele acaba absorvendo itens que eu não conseguiria valorar
num método tradicional. Além do que, no fluxo de caixa descontado, né, eu tenho uma outra situação eu que é não o seguinte. poderia incluir, né? Isso, exatamente. Né? Então, o que acontece? Quando eu faço fluxo de caixa descontado, obviamente que existe algumas subjetividades. Né? Eu também estou falando dos pontos que podem ser sensíveis, que nenhum método de valuation ele é completo, ele é 100% certeiro. Ele é subjetivo. Por que subjetivo? Porque eu estou projetando. Se eu estou projetando, não tenho certeza absoluta daquilo. Né? Então, é uma fragilidade, vamos pensar assim. Né? Mas as premissas que são colocadas, né, se forem embasadas corretamente, economicamente falando, contabilmente falando, financeiramente falando, elas são super válidas. Né? Ou seja, por que você está projetando crescimento de 5% ao ano? Porque eu tenho embasamento, porque eu entendo o meu mercado, eu sei qual é o meu segmento, eu sei quais são as minhas projeções, pelo menos eu imagino que sim. Até porque, quando você faz o valuation, você está falando de hoje. Daqui a 2 meses, as projeções podem mudar, então eu vou ter que fazer um outro valuation. Né? Então, quase igual a auditoria, né? É quase igual a auditoria, né? Auditoria, a solução da auditoria é outra auditoria. Sem falar, a solução da avaliação é outra avaliação. Porque, é verdade. Eu olho, acho que não ficou, acho que não está correto, não. Vamos fazer outra avaliação. Por quê? Porque a solução da avaliação é avaliação, assim como a solução da auditoria é auditoria. Doutor, deixa eu perguntar outra coisa aqui. Dentro desse tópico aqui, o pessoal pediu algumas indicações. Então, antes da gente fazer de indicação bibliográfica, eu quero pedir para você que está assistindo a nossa live, que você aperte no coraçãozinho aí, de novo. Por quê? Porque na hora que você aperta no coraçãozinho, o jogo do Instagram é esse. O Instagram acha que, nossa, essa live tá bombando, vou mostrar para mais gente, que vai chegar mais gente aqui. Entendeu? Então, faz esse favor para mim, aperta aí. Se você achar que tá sendo interessante, aperta. Se você achar que não tá sendo interessante, aperta só de raiva, entendeu? Mas não deixa de apertar aí, não. Muito bom, muito Doutor, bom. Enquanto a gente pensar em bibliografia, quando eu comecei a fazer a avaliação, a primeira avaliação que eu fiz, não tinha muito material em português. Então, eu sei aquele livro do Damodaran. Que eu ia citá-lo, né? Que ele é base. Então, mas assim, hoje eu acho que já tem ele em português, mas na época, Sim. meu querido, nossa, eu peguei aquele livro em inglês. E aquele inglês com os termos técnicos, e foi um parto, mas foi uma maravilha, maravilha. Aprendi demais. Quando a minha primeira avaliação foi assim, ó. Eu entrei pro curso para fazer avaliação, né? E na faculdade, teve disciplina de avaliação? Não. Aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, eu tenho que fazer avaliação. Aí teve um curso no Corecon. O Corecon falou, não, vamos dar um curso de avaliação. Eu fui lá fazer o curso de avaliação. O palestrante foi lá, explicou como que era a avaliação, pau, explicou. Eu falei, cara, eu entendi esse negócio aí, eu vou divulgar que eu sei fazer avaliação. E aí, né, como eu tenho uma roda de amigos, de empresários, né, que eu já era consultor e tal, eu falei que fazia avaliação de empresa, para que servia e tal. E aí chegou a avaliação de uma clínica médica para eu fazer. Clínica médica de cardiologia. Imagina o tamanho do buraco. Aí eram 7 médicos que estavam lá e estavam dando problema entre eles, eles queriam separar, tinha que fazer a avaliação. Aí eu falei, não, tá, eu sei. Fui lá correr atrás da pessoa que tinha dado o curso. Aí o cara chegou pra mim e falou, eu fui em São Paulo, fiz um curso, aí eu vim aqui e resolvi dar palestra, mas eu nunca fiz esse negócio, não. Aí eu falei, lascou. Aí eu corri, e aí foi da Modaran, e assim, acho que, eu lembro que eu tinha 2 livros dele em inglês ainda, que foi a base para fazer. Hoje já tem outras obras em português, né? O que o senhor teria aí para nos contar sobre a avaliação? Bom, o do Damodaran, de fato, ele é referência para todo mundo, né? Referência. Mas eu, particularmente, gosto dos livros do Asaf Neto. O Asaf Neto, ele, assim, na minha visão, ele tem uma linguagem muito tranquila, né? de matemática financeira, né? E ele tem um livro muito, assim, eu julgo, né? Muito simples de entender, de valuation, né? Que ele fala de métricas de valor e avaliação de empresa. Então, porque muita gente tem dificuldade em matemática financeira, né?
Então, ele tem essa base em matemática financeira muito forte, inclusive os livros dele são muito bons, né, de matemática financeira, né? Então, ele acabou fazendo um livro, aliás, mais de um livro, né, de valuation, que eu indico. Né? Assim, o da Mão da Aranha, ele é o classicão, né? Ele é um livro mais robusto, uma linguagem, né, mais parrudo, né? Mais uma linguagem mais assim, do dia a dia. Eu acho que o Asaf Neto ele acaba suprindo, né, as necessidades. E tem várias outras obras, né? Aí eu poderia ficar falando várias aqui, mas eu acho que o Asaf Neto ele é muito sutil, né, no que ele se propõe a colocar. Né? Então eu tenho essa Bíblia, né, que é o da Mão da Aranha, e o Asaf Neto assim, para uma linguagem mais tranquila. Eu fiz uma pós-graduação lá na PUC Rio Grande do Sul, e eu tive aula com o Asaf Neto, e eu também tive aula com o Francisco sobre avaliação de empresa, foi com o Francisco. Eu esqueci o primeiro nome dele, ele tem alguns livros bons também. Mas também, esqueci o primeiro nome dele. E aí, assim, esqueci. Inclusive, o material dele também era muito bom. O Asaf, eu gosto do Asaf para matemática financeira. Agora, não sei. Eu gosto do Asaf para matemática financeira. Não, assim, só matemática financeira, para mim, ele é, assim, maravilhoso, né? Mas eu, assim, para quem está, de repente, iniciando, né? Para quem tem algumas dificuldades muito... Francisco Cavalcante. Forte, né? Francisco Cavalcante, o doutor Tomás falou, e Francisco Cavalcante. Francisco Cavalcante? Verdade, é isso. Francisco Cavalcante. Francisco Cavalcante. O dele, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu lembro da carinha desse livro aqui. Francisco Cavalcante, né? Ele é bom no que faz. Um outro livro que eu li, mas foi até em e-book, tá? Eu nem sei se ele está super atualizado, tá? É do Alexandre Póvoa, tá? Assim, o livro também eu achei linguagem tranquila, tá? Alexandre Póvoa. Bom. Assim, e tem até e-book dele por aí. Assim, ele atualizou aí, obviamente, as edições, né? Mas os livros que não estão atualizados, né? Tem informações que a gente usa até hoje, porque algumas métricas não foram mudadas, né? Então, assim, é uma outra possibilidade que eu vejo. Agora que eu estou lembrando aqui, Alexandre Póvoa, eu tenho esse livro em e-book. Gostei de ler também. Aí, perfeito. Então, vocês já estão aí com 3 bons livros, entendeu? Sobre o assunto para você encontrar. Doutor Anderson, ainda sobre a parte de avaliação de pequenas empresas. Por que eu gosto da forma de pequenas empresas? Eu comecei com pequenas empresas e eu sei da dificuldade do pequeno empresário, que ele não sabe o valor e que ele sonha em crescer e que ele não sabe como faz para crescer. Assim, para o contador que está assistindo aqui a nossa aula e que às vezes faz a contabilidade, né? Às vezes assim, não, eu faço só o básico, esse cliente necessitou agora nesse momento. Quais seriam as primeiras informações que ele teria como que eu vou dizer, minerar essas primeiras informações? Então, reforçando, né, que eu acho que toda empresa precisa ter contabilidade, né, completa. Obviamente, eu não preciso atender às normas internacionais de contabilidade na sua íntegra, porque aí é sempre analisando custo e benefício da informação, claro e evidente. Né? Inclusive, isso é um princípio, né? Isso é um princípio contábil. É um princípio contábil, né? O custo versus benefício da informação. Então, não dá para exigir também algumas coisas muito mais complexas. Mas, obviamente, as dívidas são, para mim, o endividamento é algo crucial. Tá? Por que o endividamento ele é crucial? Porque no método do fluxo de caixa descontado, a gente utiliza a taxa de desconto, que é justamente, né, para descontar esses possíveis fluxos futuros que eu estou projetando para valor presente. E eu preciso utilizar uma taxa. E que taxa é essa? É a taxa de desconto. E essa taxa de desconto, ela tem como grande participante as dívidas da empresa, o custo da dívida com terceiros. Ou seja, a empresa não pega empréstimo, ela não pega financiamento, ela não desconta duplicatas,
ela não emite debêntures, né, dependendo, obviamente, do tipo da empresa. Ou seja, tudo isso ela paga, ela remunera o banco, né, e existe um custo para aquilo. Então, é fundamental que a empresa entenda qual é o custo da sua dívida, tá? Para que a gente consiga iniciar um processo de valuation, até porque eu também preciso projetar as minhas despesas, que eu não só projeto receitas, né? Projeto também despesa, né? O pessoal fala assim, ó, mas só caixa, professor, não, mas é o caixa líquido, né, gente? Por favor, né? Ou seja, é o fluxo de caixa líquido, né? Essa foi boa, essa foi boa. Já que é desconto de fluxo de caixa, é só o caixa. Que é isso? Só o caixa, né? Pô, caramba, né? É o fluxo de caixa líquido, né? E algo muito importante, né? São aquelas despesas que não são desembolsadas, né? Que nessa empresa que eu fui fazer, o cara não tinha controle de depreciação, ele tinha muito imobilizado, né? Porque ele queria se inchar aliás, não é que ele queria, né? Ele deixava o seu ativo inchado, supervalorizado. Para quê? Para que, vou pegar um empréstimo, vou pegar um financiamento, eu dou como garantia meus ativos. Aí ele achava que aquela informação de um ativo supervalorizado geraria maior, vamos dizer assim, facilidade para ele buscar novos recursos. Só que os bancos têm analistas de balanço, analistas de demonstrações contábeis, né? Então, ou seja, é melhor você ter um ativo menor representando fidedignamente, né, corretamente, do que um ativo supervalorizado que seja fake. Né, que seja fake. Então as despesas que não são desembolsáveis são muito importantes. Por quê? Porque elas retornam ao fluxo de caixa. Né? Porque como o fluxo de caixa é a entrada de caixa, né, e a saída de caixa, você como economista, você também é economista, né? Também. Isso? Você sabe muito bem isso, né? Ou seja, o fato econômico é diferente do fato financeiro, né? Ou seja, eu tenho uma despesa que ela é econômica, que é a depreciação, mas não é financeira. Então, eu preciso voltar com esse valor para o fluxo de caixa, né? Eu falei da depreciação, que na verdade... caixa livre lá, no caixa livre. Exatamente, né? Porque é a conta mais representativa, né, doutor? Tem um diferido também, mas não convém. Me conta uma coisa agora. Nós estamos aqui conversando com o pessoal, nós estamos aí com mais de 100 pessoas aqui na nossa live. Você vai começar um curso agora, né? Conta um pouquinho sobre como vai ser o desenrolar do seu curso. Você vai começar lá na educação, na IBEF Rio, né? IBEF Rio. Conta um pouquinho sobre o curso. O que você vai fazer com o cara lá? Quem que tem que ir? O que o cara tem que saber antes de ir lá, entendeu? Me conta aí, como que é? Legal. Obrigado pela oportunidade, tá, Edilson? Então, a gente vai realizar no IBEF Rio, né? Que é o Instituto Brasileiro de Educação Financeira, do Rio de Janeiro. Só que, por conta da pandemia, vai ser um curso EAD, ao vivo, né, pelo Zoom. Vai começar agora no dia 4 de agosto. Serão 4 noites de aula, serão 2 horas, né, de aula por dia. Né? Então, a gente vai colocar, obviamente, as premissas básicas da avaliação de empresa, né, focando no fluxo de caixa. Embora a gente vá tratar as demais metodologias, mas eu entendo que o fluxo de caixa, para mim, ele é o mais relevante. Então, a gente vai entender quais são as variáveis que são inseridas no fluxo de caixa e vamos fazer uma avaliação de empresas do zero. Né? Ou seja, então a gente vai projetar um valor de mercado de uma empresa do zero. Né? Então, pelo fato do pessoal estar em casa, né, acessando, né, então a gente subentende que ele vai ter acesso a um Excel, alguma coisa do tipo, que aí já facilita muito a nossa vida. Né? Então, a gente vai ter esse viés. Aí, dentro, obviamente, aí do curso, né, a gente vai falar de algumas situações importantes que eu estou vendo que o pessoal está colocando aí. Professor, como é que eu calculo uma taxa de crescimento? Como é que eu vou calcular isso? Né? Como é que eu calculo a perpetuidade? Né, que a avaliação de empresas tem a perpetuidade. Né? Eu nem gosto muito desse nome de perpetuidade, porque eu lembro de cemitério, né, que tem aqueles jazidos perpétuos. Né? Eu não gosto muito dessa expressão, não. Né? Mas o que acontece? A gente precisa entender que quando, por exemplo, se o Edilson quiser vender a empresa dele, né, o escritório dele, quem está interessado nos fluxos futuros. E ele entende que o escritório vai continuar em funcionamento.
né? Ou seja, eu vou adquirir, mas e aí? Quantos anos de projeção? Né? Porque uma coisa é eu conseguir projetar um horizonte palpável, né? A outra coisa é o não palpável. E esse não palpável, ele também entra no cálculo, né? Que é o valor residual, vamos dizer assim. Porque no Brasil, particularmente, a gente tem muitas incertezas, né, Edilson? Muita coisa muda, né? As coisas mudam a todo momento, né? Então, E o as que pessoas não acontece? acostumaram a pensar lá no longo prazo, né? Exatamente. Então, se eu falar que eu estou projetando uma empresa brasileira há 10 anos, eu vou falar assim, ó, você é maluco. Né? Fazer uma projeção para 10 anos numa empresa brasileira, aí, ó, você é maluco. Né? Então, assim, as projeções em empresas brasileiras tendem a ser conservadoras, né? E o restante é o valor residual, né? Que é o valor da perpetuidade, entendendo que aquela empresa vai continuar em operação. Alguém também perguntou alguma coisa no sentido de probabilidades, né? Existe também cálculos de avaliação incluindo o risco, né? O risco daquela projeção não ser realizada, né? Ou seja, Value olha... at risk, né? Oi? O nome é Value at risk. Aí se Isso. define um risco e coloca. Perfeito. Mas isso vai ser no curso. O senhor não vai explicar isso aqui na live, não? Isso aí vai demorar muito. Vai demorar. Vai demorar. Então, assim, a ideia é ser um curso prático mesmo, né? Então, todo mundo vai ter lá o seu Excel, né? E a gente vai projetar um valor de mercado de uma empresa do zero, né? A gente costuma fazer esse curso aqui no Rio de Janeiro de forma presencial, mas eu estou muito feliz e muito empolgado com a possibilidade de estender, né, a nível Brasil por conta da pandemia. Então, o curso EAD ele tem essa questão, né, de ter um alcance maior. Né? Então, estou muito ansioso, né, para que o curso comece. Esse curso já está confirmado, tá? Então, eu convido aí todos vocês que quem tiver o interesse de fazer, é no IBEF Rio, tá? IBEF Rio. Também eu divulguei no meu Instagram, né? Vocês têm aí o meu Instagram, né, que é Anderson Fumax. Eu sabia que você não ia falar meu sobrenome, que você não é ia ficar com medo Fumaux, de errar. não? Oi? Eu quase falei Fumaux. Eu falei, não vou falar não, porque Então, eu odeio, porque meu sobrenome é Aguiais. Aí o pessoal me chama de Aguiar, me chama de Aguias, menos de Aguiais. Aí eu também eu fico assim, gente, e é tão ruim quando erra o nome da gente, o sobrenome. Então, o meu na França seria Fumou, né? F-U-M-A-U-X na França seria Fumou, né? Fumou, mas a gente verdade, abrasileirou. Ficou Fumax mesmo. Ficou Fumax mesmo. Fumax. Né? Então, gente, só para reforçar, o pessoal está falando de valor, o que acontece? Lá na minha divulgação no Instagram, tem o link, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn, com o link com todas as informações, tá? Porque, como existem valores diferenciados, né, aí eu prefiro que vocês olhem o conteúdo programático, ver se atende, né, o que vocês precisam, né? E tá lá os valores, porque tem a questão de associado, enfim, tem uma série de valores lá. Então, se vocês puderem acessar o link que está lá na minha página, então vocês vão ter todas as informações. Maravilha? O pessoal já até falou aí, ó. Mas tem valores diferenciados, né? Eu acho que sua postura foi muito boa. Doutor, eu só queria te perguntar mais uma coisa. O que eu preciso saber para eu chegar lá? Na hora que eu chegar para o seu curso, o que eu preciso pesquisar antes? O que eu preciso saber antes? Qual que é o pré-requisito? Eu terminei de formar e peguei meu CRC, eu peguei meu Corecon, eu posso ir lá fazer esse curso? A sua pergunta é muito pertinente, tá, Edilson? Assim, eu entendo que qualquer pessoa que queira, de fato, conhecer, né, uma forma prática de fazer valuation, ela pode se inscrever no curso. Obviamente, vão ter ali expressões, né, que algumas pessoas podem nunca ter ouvido falar, mas eu sempre trato aquilo de uma forma muito simplória, tento pelo menos, né? Por exemplo, né, talvez um economista, né, estou aqui chutando, tá? Se for fazer um curso de valuation, né, eu vou falar sobre necessidade de capital de giro,
talvez para ele, ué, o que seria isso? Eu até sei o que seria capital de giro, mas o que seria capital de giro? Né? Então, assim, de forma rápida na verdade, ali... Não. Na verdade, assim, porque o economista tem uma disciplina lá chamada elaboração e análise de projetos. Aí, sempre na elaboração e análise de projeto, a gente tem que fazer essas projeções quase todas. Então, se você é economista, bicho, você vai ver que a maior parte do conhecimento está aí guardado em você só não sabia que tinha, entendeu? O pessoal da Contábeis, que eu também dou aula ao pessoal da Contábeis aqui na PUC, tem a matemática financeira avançada. Lá na matemática financeira avançada a gente calcula Walker, a gente calcula Gordon, a gente calcula tudo. Perfeito, então, assim, perfeito. Tá guardado, você só não sabe que sabe. E o que vai acontecer? Doutor Anderson vai lá, vai polir esse conhecimento que está guardado dentro de você, vai organizar isso daí, criar uma linha para você trabalhar e você vai começar a ganhar dinheiro. É esse o objetivo. Esse é o objetivo. Claro, é evidente, né? Quando o cara pega uma avaliação à vera para fazer, ele dá aquela tremedeira, né? Como qualquer perícia, né? Ele vai pegar, assim, aí ele vai se aprofundar um pouco mais, porque ele precisa conhecer a empresa, porque não é uma receita de bolo. Né? Como o trabalho pericial, embora existam situações parecidas, nunca vai ser igual. Né? Ou seja, eu tenho um segmento diferente, eu tenho particularidades diferentes, né? Eu tenho formas de criar dívidas diferentes, né? Eu tenho formas de remunerar capital diferente. Né? Por exemplo, a gente vai falar sobre empresas de capital aberto e capital fechado. Capital aberto é fácil pegar informação, capital fechado já é uma porcaria. Então a gente usa algumas análises, vamos dizer assim, relativas para achar, né, para comparar com a taxa de empresa de capital aberto. E eu posso aqui até falar, né, de forma sincera, né, que quando você faz um valor de uma empresa de capital fechado, estatisticamente falando, né, aí vamos falar estatisticamente falando, a margem de erro costuma ser maior um pouco do que a empresa de capital aberto, justamente por conta dela ser fechada e algumas informações não serem disponíveis ao público. Então, esse risco precisa ser imputado na hora de avaliar a empresa. Né? Então, isso é importante a gente ter. Uma das regras lá da economia, uma das leis da economia é o seguinte, você quer descobrir se o mercado funciona, cria um mercado para ele. E quando você difunde informação, cada um buscando o seu próprio interesse vai fazer com que aquele mercado funcione. É uma auditoria constante, entendeu? Exatamente. Eu estava estudando sobre Bitcoin esses dias para trás. E aí, assim, cada vez que acontece uma transação, todo mundo é avisado e todo mundo audita aquela transação. Ou seja, a chance de ter um boró naquele negócio é mínima, porque está todo mundo auditando o tempo todo. Numa empresa de capital fechado, não, ninguém está olhando, entendeu? Ninguém está olhando para aquilo ali. Doutor Anderson, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite de trabalhar, de vir aqui e explicar para o pessoal isso. Pessoal, você que está aqui na live, siga o professor Anderson, @AndersonFumax, mas tem um U aí entre o A e o X, @AndersonFumax. Siga ele, se for o caso, pede lá no direct dele o link para você fazer a inscrição. Por que eu resolvi te chamar, doutor? Porque esse é um tema que é muito caro para mim e eu acho que o seu curso está muito barato, entendeu? E mais do que isso, como eu já te acompanho há mais dias, eu sei que você não é aquela pessoa que vai lá e diz, fala, conversa, chega no final, ninguém sabe nada. Porque a gente está numa briga, pelo menos eu comprei essa briga, de fazer o seguinte, olha, a pessoa entrou no curso, ela tem que sair sabendo, entendeu? Ela tem que sair sabendo aquele assunto. Porque eu já fiz muito curso aí, que você vai, o cara conversa, chega lá no final, ninguém aprendeu nada. E aqui não. Aqui eu já sabia da proposta, que você vai sair sabendo fazer um caso. Um caso você sabe, e ali você tem aquilo ali como paradigma. A partir do paradigma você pode fazer as demais coisas. Doutor Anderson, muito obrigado. Suas considerações finais. Edilson, obrigado mais uma vez aí pelo convite, foi um prazer enorme. Sou seu fã, tá? Gosto muito do seu trabalho, acho que você é muito singular, né? Se tem uma maneira de passar, uma maneira de conversar, que eu gosto muito, admiro muito. A gente acaba tratando de alguns assuntos muito parecidos, né? Muitas das vezes, mas eu acho muito legal, porque eu tenho uma forma de passar, você tem uma outra forma de passar, e a gente acaba aprendendo um com o outro. Eu acho isso fantástico. Eu acho que você
compartilhar algo com alguém, você está aprendendo, né? Você está ali... por exemplo, eu estava, antes de estar nessa live, né, eu estava num curso pelo CRC, tinham 160 alunos, né, conectados, né, lá no CRC, sobre arrendamento mercantil. E cada um trazia uma experiência diferente, uma situação diferente, e às vezes me faz olhar de uma outra forma, né? Porque às vezes você está ali, tecnicamente falando, mas às vezes você não presenciou aquele fato que você está falando. Aí você passa a analisar por outro prisma, e eu acho isso fantástico. Né? Você deve ter essa mesma percepção, né? Quantas vezes você for passar... Porque eu entro na aula ao vivo, e aí a aula ao vivo é complicado, porque o cara vai lá e te bate na hora, entendeu? Ele te responde na hora. Então, é o máximo, isso é o máximo. Eu adoro isso. Doutor Anderson, muito obrigado de novo. Você que está acompanhando a live aí, acompanha lá o perfil do doutor Anderson. Vamos fazer o curso, tá? Eu achei que o preço tá... Vale muito a pena. Benefício-custo vale muito a pena. Vamos participar. Tchau, pessoal. Tchau, doutor Anderson. Muito obrigado, viu? Grande abraço, querido. Sucesso, tá, Edilson? Se Deus quiser, faremos mais coisas juntos aí, viu? Faremos. Vou te convidar para uma live comunitária. Lá na comunidade você vai ver. Tem muita coisa para... É muito bom. O clima é muito bom. Você vai ver. Maravilha. É um prazer enorme. Galera, um prazerzão participar, tá? Um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus.